Vamos continuar o nosso estudo no capítulo 13 do livro de Hebreus. Vamos ver quais os conselhos ainda que o apóstolo Paulo estava dando ao encerrar o seu sermão, de exortação. Quero considerar com os irmãos o grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Satanás procura fazer com que o ser humano se perca. Satanás já está derrotado, o Senhor Jesus já venceu Satanás. Mas algum pouco de tempo, como diz o texto de Hebreus, e os inimigos do Senhor Jesus vão ser colocados como estrados dos seus pés. Essa é a punição final de Satanás, é a eliminação de Satanás. Mas o que ele faz, irmãos, para fazer com que mais seres humanos se percam? Existem muitas maneiras, mas eu vou citar duas, irmãos, eu penso que são as principais. A primeira é fazer com que as pessoas não creiam em Deus. Não creiam que Deus existe. Não creio que Ele é o Criador de todas as coisas. Não creem na sua palavra. Não creiam na Bíblia Sagrada. Essa é a primeira maneira. Fazer com que as pessoas se tornem ateus. As pessoas não aceitem a verdade e a existência do Senhor Deus. A outra maneira é torcendo o real sentido do texto bíblico. Há pessoas que estão interessadas em fazer a vontade de Deus. E o que Satanás faz? Torce o texto bíblico, cria doutrinas falsas, anulando dessa forma a adoração. Veja, irmãos, que texto importante e que texto grave esse que o Senhor Jesus falou. Mateus 15, 9. Eu estou lendo na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem os meus mandamentos. Veja, irmãos, pessoas querendo adorar a Deus, mas uma adoração inútil, porque estão obedecendo mandamentos de homens. Esse mesmo verso diz assim: em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mas isso não era só no tempo de Jesus, veja no tempo de Isaías 29, 13. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Veja, irmãos, que termo. Maquinalmente, por hábito, sem atenção. Aprenderam sem atenção, sem dar atenção à verdade bíblica. E agora, então, estão adorando a Deus com esses mandamentos. Mandamentos que não servem para adorar a Deus. Doutrinas que, antes de adorar a Deus, afastam o adorador de Deus. Veja o conselho de Paulo em Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com eles se preocupam. O que ele está salientando aqui, irmãos? A salvação é pela graça. E não é por outros alimentos. E aqui, irmãos, ele não está falando de alimentos, comida. Ele está falando de alimento espiritual, de doutrinas. A salvação é somente pela graça. Veja lá, irmãos, 1 Coríntios 1,13. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa tem que ser a pregação, irmãos. A verdadeira doutrina prega o Senhor Jesus Cristo. Poder de Deus, sabedoria de Deus, Filho de Deus, nosso intercessor. Na igreja cristã primitiva, irmãos, surgiam grupos judaizantes. O que eram esses grupos judaizantes? Eram aqueles cristãos que tinham vindo do judaísmo, e a maioria deles vinha do judaísmo. E esses cristãos judaizantes entendiam que ainda deviam fazer alguns sacrifícios. Entendiam, por exemplo, que deviam fazer a circuncisão, que os gregos, que os estrangeiros deviam ser circuncidados, senão não fariam parte do povo de Deus. E poderiam estar fazendo, irmãos, um sacrifício que é o sacrifício pacífico, conforme já estudamos na lição 9. O que era o sacrifício pacífico? Era uma refeição comunitária
para celebrar o bem-estar. Será, irmãos, que os nossos irmãos lá da igreja cristã primitiva estavam fazendo isso? Provavelmente estavam, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo não estava tratando de alimentos puros e impuros, mas estava tratando de doutrinas falsas, de maneiras falsas de adorar a Deus. Veja, por favor, comigo o texto da lição na página 150. A graça não é mediada por meio dessas refeições. A graça vem somente por meio do sacrifício e mediação sacerdotal de Cristo. Sabe, irmãos, nós às vezes achamos que temos que fazer mais coisas, porque a salvação do Senhor Jesus não é suficiente se eu não fizer algumas outras coisas. Isso é totalmente errado, irmãos, isso é falsa doutrina. Uma doutrina que as obras têm que ajudar a graça. A graça não precisa de ajuda, irmãos, a graça precisa de aceitação. Quero ler ainda mais um texto da nossa lição na página 150. Em Hebreus, graça vem do trono de Deus. Essa graça, mediada por Cristo, é âncora, segura e firme, presa no próprio trono de Deus. Essa graça que recebemos por meio do sacrifício de Cristo dá estabilidade e segurança ao coração. Quando o coração é confirmado dessa forma, não será levado por novas doutrinas, nem se desviará da verdade de Deus. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus é âncora da nossa fé, é âncora das nossas doutrinas. Muitas vezes, irmãos, alguns têm uma vaidade teológica de querer encontrar novas doutrinas, querer encontrar novas verdades. Outros estão enganados, praticando tradições humanas. Devemos cuidar com isso. Devemos cuidar, irmãos, porque muitas das igrejas que estão aqui representadas nesse mundo, muitas das denominações, continuam praticando tradições, estão longe da verdade bíblica, estão longe. E dessa forma, os seus adoradores, infelizmente, irmãos, estão adorando em vão. Que o Senhor nos ajude a poder mostrar a esses queridos irmãos que às vezes se encontram enganados em doutrinas falsas, possamos mostrar a esses irmãos a verdade bíblica, as verdadeiras doutrinas e a maneira correta de adorar a Deus. Deus abençoe a todos nós neste trabalho.